A chegada do Paquetá muda o patamar do Flamengo? Não, o patamar do Flamengo já era altíssimo, não muda. Isso que eu tenho por ele, o tanto que eu aprendo e eu discordo de tudo dessa vez. Cara, eu acho que muda patamar. Porque eu acho o Paquetá um jogador comum. Eu jamais, se fosse dirigente do Flamengo, pagaria esse dinheiro pelo Paquetá. Eu estou de acordo com o senhor Mano. O Flamengo fez uma coisa com o Paquetá que eu não imaginava, que era trazer agora. Esse é um movimento que surpreendeu até a Inglaterra. E só para comparar os dois, né? Muita gente prefere o Gerson ao Paquetá. Eu acho uma loucura. Mas muita gente prefere. Muita gente acha. Salve, nação, vambora com mais vídeo aí falando sobre Lucas Paquetá. Nesse vídeo aqui, vamos reagir o que a imprensa paulista falou sobre a chegada de Lucas Paquetá no Flamengo, né? O jogador já está no Rio de Janeiro, já reencontrou a torcida, já teve aquele famoso aeroflá para o jogador. Nesse vídeo aqui, vamos pegar vários cortes aí, o que os paulistas estão falando de Lucas Paquetá no Flamengo, né? E a expectativa de Lucas Paquetá na final da Supercopa do Brasil diante do Corinthians é muito grande, né? Pelo menos no banco, possivelmente ele deve ficar, né? Então o vídeo está muito bom. Deixe seu like, se inscreve no canal, né? Ativa as notificações, que é importante. Só assim você não perde nenhum vídeo sobre o nosso Mengão. Ativa as notificações. É isso aí. Tamo junto e vambora. E dê seu like que ajuda demais. Bora! Vamos começar falando de talvez, né? Talvez não, já é a maior contratação, né, da história do futebol brasileiro, a vinda do Paquetá. A chegada do Paquetá muda o patamar do Flamengo? Não, o patamar do Flamengo já era altíssimo, não muda. Já é o melhor elenco da América do Sul e agora vai ter mais um jogador de alto nível, mais um jogador para o seu treinador fazer a gestão, porque para jogar todo mundo não vai dar. Então, assim, a questão muito do Paquetá é se o Flamengo precisava. Eu acho que não. Mas que ele é um jogador que vai chegar e vai jogar o time, o elenco ainda mais para cima, vai, independente de valores. Acho que a gente pode discutir essas questões. Acho que o Flamengo se preparou para poder fazer esse tipo de investimento. Acho que tem méritos aí, mas é um jogador diferente. Eu tenho muita curiosidade para ver como que o Felipe Luiz vai pegar um time base titular da temporada passada que fez o que fez e tirar alguém agora para colocar o cara. Então isso é complexo. O Renato sabe o apreço que eu tenho por ele, o tanto que eu aprendo e eu discordo de tudo dessa vez. Cara, eu acho que muda patamar, porque você passa a ter mais um jogador muito... Eu entendi o que você quer dizer assim, pô, já é bom demais, já é o melhor time do Brasil, então é isso aí. Eu acho que fica... O melhor acelera. Fica mais apelão. O melhor acelera. E o segundo, acho que não tem mais marcha para passar, que é o Palmeiras, que até agora não fez, né? Qual que é a resposta ao Paquetá? Por enquanto não tem uma resposta ao Paquetá. E eu acho que na temporada passada os jogadores de lado de campo do Flamengo foram um pouco decisivos. Luiz Araújo, Samulino, Carrascal, alguma coisa, Cebolinha, Michael, nem se fala. E aí eu acho que vai ter um cara mais para decidir, e aí por isso eu acho que melhora o Flamengo. Vamos só dar uma pausa nesse Fragoso ali e Apri, essa chegada do Paquetá, né? Para você, muda patamar, não muda? O que você pensa sobre essa chegada do Paquetá? Então, eu tô com o Beckler. Eu acho que nesse momento, com essa contratação, o Flamengo ele sobe para um patamar que ele tá isolado, ele deixa o Palmeiras para trás. Acho que hoje todo mundo concorda que o Flamengo é o grande favorito dentro do futebol sul-americano, porque tem um elenco mais extenso e também por conta do que viveu na temporada passada, em que o time termina a temporada muito encaixado. E aí eu vou além, porque ele sobe um patamar também em relação ao mundo e à Europa, porque ele vira um forte concorrente em relação a contratações para os times médios da Europa, porque o Paquetá ele tinha sim mercado, são 42 milhões de euros, né, desembolsados, não é qualquer time médio na Europa que conseguiria fazer um investimento desse, tem clube até grande, hoje o Barcelona, do jeito que está financeiramente, tem que ver se conseguiria desembolsar 42 milhões de euros por um atleta. E o Paquetá tem 28 anos, vai jogar muita bola. E é você repatriar um jogador que ama o Flamengo e escolheu estar no Flamengo. Isso é gigantesco e é cria da casa. Tinha que contratar mesmo. Essa questão da concorrência, isso a gente já fala um tempo. O mercado do Flamengo, por mais que ele vai rapar aqui o que tiver de melhor, o mercado do Flamengo é fora. E você conseguir fazer esse movimento nessa janela, que para a Europa é uma janela que eles não costumam, é uma janela de ajuste. Eu, por exemplo, em algum momento eu imaginei que não ia dar negócio agora, que isso ia ficar meio que encaminhado para a janela do meio do ano. Brigando pelo rebaixamento. Então, assim, eu acho que tem muito da vontade do atleta também, né, de ter persistido e tal, mas é um movimento, assim, que
é o Flamengo que vai E não fazer. se eu não endividou vejo para ele tal, fazer. né? Isso é importante. Esperamos, né? Eu acho Pelo que não. balanço do Eu acho que clube não. demonstrado, não se endividou para isso. Esperamos não, também porque o dinheiro não é meu. E aí, falando um pouquinho. Jogou Eu já falei, o melhor eu Pata, posso muito melhor me que o melhor enganar, Paquetá. me engano muito. Isso faz parte da natureza humana, tá? O que prova que eu sou um ser humano. Gostei. Gostei. Eu acho o Paquetá um jogador comum. Eu jamais, se fosse dirigente do Flamengo, pagaria esse dinheiro pelo Paquetá. Eu tô de acordo com o senhor Mani. Eu pegaria outro jogador. Eu acho que pro futebol brasileiro. 45 milhões de euros, sem conta jogador na Europa, que dá pra você trazer com muito mais qualidade que o Paquetá. Meu, se o Paquetá Quanto fosse... é? 45 milhões de euros. de euros, 35 milhões de libras. 42, Multiplica né, 100%. 42 milhões de euros. Pro Tá futebol do Paquetá. 210 milhões de reais. O problema é que o futebol está muito inflacionado, principalmente quando se tange o assunto Premier League, né? Os caras lá pagam muito, tanto que até a Championship se ferrou por isso, né? Eu vi a notícia ontem. Que Você leu aquilo que eu falei? Sim, que a segunda divisão inglesa, os salários estão tão altos que os clubes estão tendo problema para pagar salário. Exatamente. Me parece que 98% do que eles arrecadam vai para salário. Porque o futebol inglês está Isso muito na NBA inflacionado. não acontece. É estipulado. X% é para os jogadores e X é para as Aí você tá discordando da gente aqui sobre Não, o mas Paquetá. Eu ia acho que trazer pro até um futebol meio do caminho, brasileiro, eu assim. acho que ele vai render Eu ia muito. trazer o meio do caminho, né? O Paquetá, ele já teve momentos bons, principalmente... Ele jogou muito bem no Lyon. Quando ele chega no West Ham, ele vai bem. Olha Tanto os que ele números do até... Paquetá, aumenta Ele aí. é prospectado Foi menor, pelo... ele tá muito- Pô, ele é prospectado pelo Pep Guardiola pra jogar no Manchester City, né? E Ele aí... teve um problema de aposta. Aí então. explode aquele caso de aposta. Ele é um jogador que ele sabe jogar e ele entrega mais uma função em campo. Eu tenho muita Eu acho que Eu a não acho questão que ele é um é que- jogador de 42 milhões de Eu acho euros. que a- Mas tem jogador pior que ele que vale isso na Europa. Tudo A bem. questão é que, assim, a carreira dele foi, entre aspas, prejudicada, ou talvez, né, houve uma mudança de rota, principalmente por conta da questão das apostas esportivas. Porque ele tava com... Gente, olha os Ele números tava dele, quase- muito modesto. Ele tava quase fechado com o City. Ele tava encaminhado com Não o foi, City. não foi, certo? Não foi porque custou o negócio. E aí... Eu olha também os tava números. encaminhado com a Beyoncé aí, também não foi. Olha os números dele, são números modestos, gente. Olha isso. Para um cara de 45 milhões, numa temporada, fazer 4 gols. Isso é só na Premier League, né? Ué, mas é o não, principal sim, campeonato de lá. Essa temporada 23-24, ele fez 43 jogos. Quantas Liga dos Campeões, a Champions League ele jogou? Se eu não tô muito enganado, ele nunca jogou na Champions League, hein? Nunca jogou. Nunca conseguiu levar Porque o time ele dele chega no Milan. pra Champions League. O Milan sem Champions League, ele vai pro Lyon, não consegue pra Champions League. Aí ele vai pra Inglaterra também, Não, um time que não é É de verdade, Champions. ele chega no Milan, ele não consegue o jogar que no eu Milan. acho. Eu não acho que o Paquetá é um cara que tem um nível pra mudar o jogo na Europa. Mas aqui no Brasil, eu acho que ele pode ser... Aquilo que eu te um falei cara antes de começar o programa. O William, que o Corinthians contratou, também ia fazer isso, não fez. O Davi Luiz ia chegar aqui, que ia ser o maior zagueiro do planeta. Foi jogar no Fortaleza. Quem mais? Tá cheio de Tá exemplo no aí. Pafos agora, né? Quem mais? Tem mais exemplos tem aí. Douglas Costa. Douglas tem Costa, vários. chegou aqui e não jogou nada. Foi rebaixado, não. foi rebaixado com o Grêmio. Rames Rodrigues. Eu sei, mas É, aí- exato. Foi rebaixado Rames com o Grêmio. Rodrigues ia chegar aqui, Aí dá nossa. pra pegar também O Ramos vai chegar aqui. Puskas. Vai, boa. Dá pra pegar Não é outros assim não, exemplos meu. também. O Memphis. O Memphis não conseguia se firmar na Europa lá e veio pra cá e fez a diferença. É que eu acho que é muito mais contexto do que diferença. Eu porque acho de que a verdade. questão do Memphis, o Memphis jogaria no West Ham lá. Ele preferiu vir pra cá. Eu acho. Não é informação. Eu acho. E aí eu acho que tem outro ponto. É contexto, né? Lá ele joga num time que é o 18º na Inglaterra, que ele vai jogar no melhor time do Brasil. Isso Vai- é um outro vai fazer contexto. o futebol dele crescer. Isso vai fazer o futebol dele melhorar. E tem outra questão. Eu não acho que o West Ham seja melhor do que 10 times do Brasil, não. A gente tem uma ideia de que a Premier League só tem os craques lá, mas o campeonato... Gente, vocês já tentaram assistir nessa temporada um jogo da Premier League? Parece um rugby. E isso atrapalha o futebol do Paquetá. O Paquetá é um jogador que gosta da bola no pé. É uma boa análise. É um jogador que sabe jogar mais aproximado e o Flamengo pode entregar isso a ele. Pode entregar um futebol mais propositivo. Ele lá na Premier League, ele tá parecendo um peixe fora d'água. Despertou interesse, por exemplo, do Real Madrid, do Barcelona, do Bayern de Munique, do PSG. Ninguém se interessou por ele.
Eu acho ele um jogador comum. Uma coisa que eu espero que a gente comece a ter um movimento, acho que já começou, mas assim, eu vi um trecho da entrevista do Gabigol pro Romário, e ele fala, pô, se chegar uma proposta de Real Madrid, de Barcelona, o jogador tem que ir mesmo. Agora, chegar uma proposta de time de meio de tabela, de campeonato europeu, eu acho que não vale a pena, ele fala. Porque também ele teve mas é porque aí depende de cada um, né? Mas posso te falar, eu acho interessante essa ótica e eu gostaria muito que os jogadores aqui passassem a pensar desse jeito. É grana, Isa. Não é só grana, eu acho que ainda tem o negócio do glamour, assim. Tem o glamour também, vou jogar essa ilusão, na Europa. concordo. Porque, por exemplo... E tem o fetiche da Premier League, ele que é atacante, faz gol, vira aí. O Flamengo contratou o jogador por 42 milhões de euros, como eu já falei, 260 milhões de reais, um quarto da dívida do São Paulo, para você ter uma ideia. O São Paulo que está aí implorando para o Corinthians pagar 1 milhão para o empréstimo do Alisson, e o Corinthians não quer pagar porque não tem. Enquanto isso, o Flamengo gasta 260 em um único jogador. Mas não tem, isso aí é a maior contratação. Bom, do ponto de vista financeiro, é a maior. Massa, e aí? E aí que o Paquetá é um jogador que na seleção brasileira nunca me agradou. Nunca gostei dele na seleção, mas ele, pro nosso padrão aqui do futebol brasileiro, joga demais. E vai dar mais uma opção pro Felipe Luiz, que já tem bastante gente para montar um time de 11 jogadores. Acho que mais do que isso é você ter um elenco ainda mais forte, né? Porque ele pode jogar no lugar do Arrasca, ele pode jogar pelo lado direito, ele pode jogar até às vezes como centroavante, como segundo atacante. Enfim, é um jogo que está no Flamengo, cara, dá inveja, usam o futebol para isso. E o Paquetá no Flamengo, cara, sem dúvida, fica ainda mais gigante o time, ainda mais favorito, né? Ainda mais espanhol, como você gosta de dizer, para ganhar o campeonato. Porém, quando a bola rola, as coisas mudam um pouco, né? Elas não são tão assim. Vimos agora Flamengo e Fluminense como foi. Eu tinha falado, né, antes, quando a gente fez lá quem vai ganhar, favorito, quem a gente fez ontem, eu tinha falado o Flamengo, se chegar ao Paquetá, se não ganhar 2 dos 3 campeonatos principais, é vexame. Reforço aqui, vai ter que ganhar os 2 com esse time aí. Contratou um jogador de 260 milhões, é quase o time inteiro de todos. Mas, Tirone, veja só, cara, o futebol ainda é um jogo, cara. Eu sei. Não é uma coisa assim que... Eu não entendo como você consegue falar isso. Eu não é por maldade, não. Talvez eu seja burro, acho que sou um pouco, mas... Cara, não é como você construir uma casa, que você vai lá, faz o projeto, coloca, vai tijolo por tijolo, certo? Primeiro faz os alicerces, depois faz o telhado, né? Senão não dá para fazer o telhado sem a casa embaixo. É uma coisa meio mecânica, né? O futebol não é assim, cara. Tem aleatoriedade, tem arbitragem, tem jogador que escorrega, tem erro. Claro, evidente que neste recorte que você faz... Eu não seria louco de dizer que, neste momento, nós estamos diante de uma supremacia econômica brutal que nunca houve na história. Porque o futebol era de outro jeito, né? O que eu sempre debato com você é que, para mim, Vasco, Corinthians, São Paulo, Grêmio, Inter, jamais serão Getafes. Jamais serão. Né? Esse, para mim, é um ponto... fundamental, mas taticamente, tecnicamente, para o padrão do futebol brasileiro, o Flamengo cresce muito com a contratação do Paquetá. Aí, foi só eu falar isso, concordo com você que, em relação ao ano passado, mesmo que o Palmeiras... o Palmeiras contratou um jogador muito bom para completar o time, o Marlon. O Marlon tem um nível, o Paquetá tem outro nível. Sim. O nível de contratação do Flamengo foi muito maior, além dessas questões peculiares que o Mancini vem apontado do Palmeiras perder jogadores importantes do elenco todo para fazer frente ao Flamengo no ano todo. E o Cruzeiro, que estava se reforçando, ano passado fez um bom papel, trouxe o Gerson. De novo, o Gerson tem um nível, o Paquetá tem outro nível. E também, assim, só para comparar os dois, né? Muita gente prefere o Gerson ao Paquetá, eu acho uma loucura. Mas muita gente prefere. Muita gente acha o Gerson melhor na seleção. Eu sempre gostei, você sabe. Eu sempre gostei do Paquetá na seleção, no West Ham, no verdade, sempre time de basquete e tal. Acho que o Tite acabou com ele na Copa passada, botando ele de volante. Acho ele um excelente jogador. Um dos, se não 11 titulares, 12º jogador, 13º da seleção. Agora,
O Flamengo fez uma coisa com o Paquetá que eu não imaginava, que era trazer agora. Esse é um movimento que surpreendeu até a Inglaterra. Por quê? Porque o time dele está um time tradicionalíssimo. O Massini acabou de citar o capítulo mais recente da história do West Ham. Um time que não cai de divisão há muito tempo. Está na sua temporada mais enroscada, como se fosse, digamos, o São Paulo agora. A temporada e o Paquetá fosse o Luciano. Fazendo a proporção da importância do jogador. 50, porque a operação toda... A operação toda vai custar dinheirão. Não, 50, mas vai passar dos 50. E aí, cara, assim, me dá a impressão, de fato, que o Flamengo não está mirando, embora o rubro-negro esteja achando que você está pressionando, o Flamengo não está mirando o Palmeiras, o Cruzeiro, está mirando o PSG. Concordo muito. A temporada do Flamengo acabou por pênalti de não ser campeão do mundo. O Flamengo quer ser campeão do mundo. Eu também acho. O objetivo do Flamengo nesse ano é ser campeão do mundo. Uhum. Não só do continente e do brasileiro. Para chegar até lá, ele precisa repetir. A Libertadores pode ter, o cara pode escorregar, o cara pode bater no nariz, pode acontecer. Mas ele está mirando, depois de ter enfrentado ano passado o Chelsea, o Bayern e o PSG, ele está mirando ter um time do nível dos melhores do mundo. Mas agora ele tem um elenco que pode fazer as duas coisas. Ele tem um elenco brasileiro e Libertadores. Uhum. Detalhe, o Paquetá, ele trouxe o Vitão, que vai ajudar muito o ano inteiro, que é um zagueiro que seria titular em qualquer clube brasileiro, num elenco que tinha 3... O Massini falando, eu tô com o Benedetti, o Palmeiras não sei o que lá, tá, os caras trouxeram o Vitão para ser uma opção na zaga. Então os caras têm agora o melhor elenco do continente disparado, eles já tinham, e acho que o sonho é conquistar o mundo. Como combina com o perfil do seu novo presidente, que é um presidente, sabe aquele, lembra aquela novela que o cara ficava jogando o globo pra cima? Assim? Dono do mundo. Dono do mundo, é o BAP, ele joga. Então é isso aí, nação, mais um vídeo aí para o canal, né? Lucas Paquetá chegou, o Flamengo já tá correndo para inscrever ele no bid da CBF para poder já estar à disposição de Felipe Luiz para o jogo de domingo diante do Corinthians pela final da Supercopa do Brasil, né? Teve a opinião do Sormani, do Marcelo Bleck, é o quê? E do Arnaldo Tironi sobre o Lucas Paquetá. Se você discorda de alguém ou concorda, deixa a tua opinião nos comentários aí. Só sei que o Lucas Paquetá, sim, pra mim ele muda o patamar do Flamengo. O patamar do Flamengo já é altíssimo e com ele ainda muda mais ainda. Sei que ele vai trazer mais repertório ainda para o esquema tático do Felipe Luiz. Pode jogar em inúmeras posições ali do meio de campo para frente ali. A gente já viu isso o Paquetá no Flamengo, no West Ham, na seleção. Então, sim, obviamente, muitas pessoas, tipo Sormani. Sormani é um grande comentarista e fala muita besteira, fala. Algumas vezes eu tenho que concordar com ele, né? Faz parte do processo. Às vezes, ele cai na realidade e fala uma coisa que, teoricamente, preste. Com todo respeito ao Sormani. Mas, é aquilo. Se você tem dinheiro, ele falou que não pagaria. Acho que o Lucas Paquetá é um jogador comum e respeito a opinião dele, né? Porém, quando tu tem dinheiro, que é o caso do Flamengo, e tu vai tentar repatriar um jogador que é de seleção, já disputou a Copa do Mundo, vai em 2026 novamente disputar mais uma Copa do Mundo, possivelmente como titular, possivelmente, a situação é que, até no debate também, falaram que sobre o quesito salário na segunda divisão da Inglaterra, né, na Championship. Fala assim, o mercado inglês em quesito compra de jogador, salário, é muito inflacionário, entendeu? Lucas Paquetá vale esse valor todo? Eu não sei se vale, entendeu? Não sei se realmente vale. Principalmente pela má atuação que ele vinha tendo, sei que influenciado pela situação do jogamento, né? Influencia muito ele. Porém, como é um mercado que o câmbio, tanto o câmbio brasileiro e o câmbio inglês lá, a Libra, são totalmente distintos. E o Flamengo, geralmente, quando vai contratar jogador, utiliza o câmbio euro, entendeu? Para poder contratar, a discrepância é muito grande. Só que o Flamengo disponibilizou ali, como o BAP falou, né, no final do ano passado, R$1 bilhão para poder contratar, ou 200 milhões de euros aproximadamente ali.
Então o Flamengo tem bala para poder comprar. Se fosse o Santos, o Santos fosse rico, talvez ele não falaria isso, né? Se fosse o Neymar, exemplo. Ah, Neymar, pô, tá lá no PSG, não tá jogando, esquema de sei lá o quê, cai. Eu tenho certeza que se o Santos tivesse 70 milhões de euros, iria lá no PSG tentar contratar ele. O Neymar vale? Sim, o Neymar, acho que não tem como comparar o Neymar com o Paquetá. O Neymar é outro nível. Porém, se a gente for trazer na mesma proporção, será que um time brasileiro contrataria um jogador por 70 milhões de euros? E caso o Neymar fosse, o Santos fosse rico, fosse lá no PSG? O Neymar com 30 e poucos anos? Eu acho que não. Mas é a opinião dele, respeito e vida que segue, é isso aí. Tamo junto, acho que o Flamengo fez... Eu sei que a operação pode custar tranquilamente acima de 50 milhões de euros. Vai custar, né, devido aos impostos e outras situações aí. Vai custar mais de 50 milhões de euros aí ao Flamengo. Porém, o Flamengo tá visando o custo esportivo, né? Entendeu? E, na minha opinião, sim, o Paquetá vai se pagar ao longo do tempo, né? Ao longo desses 5 anos de contrato, na minha opinião, ele vai conseguir se pagar, né? Com conquista de títulos, tranquilamente. Então é isso aí, nação, tamo junto, e é nóis aí.